Então, sejam todas bem-vindas aqui, essa live de hoje, onde a gente vai falar a respeito de um tema super importante, né, do desenvolvimento feminino. A minha intenção aqui de estar falando com vocês tem a ver principalmente com o fato de eu estar retomando esse trabalho, né, com o feminino, depois de um ano sabático, sem fazer trabalho de grupos, né, de mulheres. Estou retomando para que a gente possa fazer, né, esse trabalho de desenvolvimento interior que é tão necessário e tão importante nos dias de hoje. Né? E eu venho trazendo aqui um tema hoje que eu considero super importante no início da caminhada de qualquer mulher, né, e de qualquer pessoa, que são as crenças limitantes e capacitadoras e outras crenças, porque as crenças elas moldam a nossa vida, né? As crenças, os lutos. E aí alguém me perguntou assim: mas Morgana, por que lutos? Significa que alguém morreu na nossa vida? Essa live é para quem teve algum ente querido que perdeu? Gente, luto tem a ver com perda de pessoas, né? Mas tem a ver principalmente com perdas emocionais, porque ninguém fala pra gente o quanto que é transformador, né? Transforma a dor, o quanto que a gente passa, a gente vivencia de desapegos, perdas, desidentificações, desconstruções ao longo do caminho, enquanto a gente está passando por esse processo de autoconhecimento. Então, a gente começa de um jeito e a gente finaliza uma jornada sempre de um outro jeito. Eu vi e vivi, testemunhei diversas vezes mulheres que chegaram aqui para uma jornada começarem com, né, uma situação de vida, com um jeito que as coisas, a forma como as coisas estavam acontecendo no contexto da vida delas, e ao longo da jornada as coisas irem acontecendo, se transformarem, né? E elas saírem com uma outra visão e saírem de uma outra forma. Isso significa que alguma coisa morreu e deu espaço para que elas pudessem renascer. Então, a gente fala de lutos aqui nesse sentido. E o quanto que esses dois pontos chaves, as crenças e os lutos, né, servem para alimento de crescimento, quanto alimenta o nosso crescimento interior, o quanto é importante, né, para nós nos conectarmos com os aprendizados que acontecem, né, dentro do nosso dia a dia, com a peleja que a gente passa todos os dias, né, dentro dessa jornada de transformação. Porque quem vivencia sabe o quanto que é, de fato, uma uma dedicação, uma entrega, né? É muito forte, né? A entrega que a gente vivencia dentro das jornadas. Mas, gente, é gratificante, tá? Então, vamos começar a respeito do que são crenças. E você que está ao vivo, você que está ao vivo aqui me ouvindo, né? Depois que terminar essa live, eu convido vocês a entrarem, né, nos meus stories, que lá vai ter um link de vocês entrarem no grupo gratuito que eu tô fazendo para vocês se prepararem comigo, né? Vai ser uma jornada preparatória diária de 29 dias comigo para vocês experienciarem essa transformação que eu tô falando, que eu vou falar aqui, tá bom? Então, tanto nos meus stories quanto no meu link da bio, ok? Para você que está me assistindo aqui, né, convido vocês a entrarem aqui no grupo, no link,
e para vocês poderem entrar nesse grupo e fazer essa jornada de 29 dias comigo. É gratuita, não vai pagar nada, só precisa estar presente, querendo fazer todos os dias essa jornada de transformação. O nome é Jornada Pré-Lunar, porque vai ser um ciclo lunar, onde nós vamos trabalhar o conhecimento feminino, a conexão com a nossa natureza feminina. Então, a gente começa falando de crenças. Gente, crenças. O que são crenças? É um conjunto de ideias ou convicções que a gente internaliza ao longo do tempo e que muitas vezes moldam o nosso caráter, a nossa personalidade, as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa cultura, né? Crer aquilo que a gente acredita. Então, a gente cresce dentro de um contexto familiar onde a gente absorve as crenças dos nossos pais, né? Ou das pessoas que cuidaram da gente, né? E aí aquilo ali vai moldando o que é certo, o que é errado, por onde que a gente vai, por onde a gente não vai, né? Molda os nossos valores ao longo da vida. E a gente vai crescendo, crendo que aquilo é uma verdade, é uma referência. A criança, por exemplo, ela não sabe diferenciar o que é verdade e o que não é. Ela toma aquilo como uma verdade mesmo, né? É um referencial. Então, isso fica muito enraizado, né? No contexto da formação do indivíduo ao longo da vida. Então, as crenças, elas são uma bússola. É a primeira coisa que a gente precisa identificar no nosso processo de autoconhecimento, de autoconsciência. É no que eu acredito. O que faz de mim ser quem eu sou nesse momento, ou estar como estou nesse momento, né? O que foi que me moldou? E aqui eu trago para vocês duas perspectivas: as crenças limitantes e as crenças capacitadoras. O que são crenças limitantes? As crenças limitantes são essas ideias que a gente internaliza ao longo do tempo e que nos impede de alcançar, né, nosso pleno potencial. Então, elas podem surgir de experiências passadas, de mensagens culturais, mensagens sociais, ou até mesmo de autoimagens negativas, né? Para nós mulheres, as crenças limitantes muitas vezes giram em torno da inadequação, do sentido de não pertencer, da falta de valor próprio, da incapacidade de alcançar sucesso em áreas específicas. E as crenças capacitadoras, né, que é a outra polaridade, né, que é o que a gente pode fazer aí para substituir as crenças limitantes, são aquelas que nos capacitam e nos impulsionam em direção ao crescimento e à realização. Então, elas nos encorajam a abraçar os nossos talentos, a acreditar em nosso valor próprio, a perseguir os nossos sonhos com coragem, com determinação, né? Para as mulheres, as crenças capacitadoras, elas podem incluir a convicção de que são dignas de amor e respeito, de que são capazes de conquistar qualquer objetivo que estabeleçam e de que sua voz e contribuição são valiosas. E é dentro desse sentido que eu estou trazendo para vocês a jornada pré-lunar, que começa amanhã, no dia 24, e você pode se inscrever aqui no link, né? Nesse link ou no link da bio no meu Instagram, tá? Nos stories também tá rolando. Por quê? A gente vai trabalhar essas crenças e o impacto que essas crenças têm, né, dentro da nossa vida. Porque essas crenças, elas têm muita influência na nossa autoimagem. Tanto as limitantes quanto as capacitadoras, elas podem minar a autoestima, né, e promover uma visão distorcida da gente, né, uma visão distorcida de si mesma.
Enquanto as crenças capacitadoras, elas podem fortalecer a confiança e promover uma sensação de autovalorização, uma sensação de autenticidade, né? Então, dentro dessa proposta da jornada que eu vou fazer para vocês, com vocês, durante esses 29 dias, né? Nós vamos trabalhar todos os dias, essas crenças capacitadoras para fortalecer a nossa confiança, para promover uma sensação de liberdade interior, para a gente poder romper as barreiras de autodesenvolvimento. Porque as crenças limitantes, elas servem como barreiras. Então, é muito interessante a gente conhecer que barreiras são essas que estão impedindo o autodesenvolvimento dessa mulher, né? A realização de metas pessoais, de metas profissionais, né? Porque as crenças que são negativas, elas podem nos impedir de arriscar, de sair da zona de conforto, de perseguir nossos sonhos mais audaciosos, né? Por isso que a gente identificando, a gente vai trabalhar a outra polaridade, né? Que é trabalhar essas crenças capacitadoras para capacitar a gente a superar os obstáculos, a abraçar os desafios e a crescer além dos nossos limites, que foram impostos por nós mesmas, né? Porque dentro dessa jornada pré-lunar, que eu estou convidando vocês aqui a participarem comigo durante esses 29 dias, a partir de amanhã, gratuitamente, na comunidade do WhatsApp, a gente vai assumir o nosso poder de autorresponsabilidade. Porque só quem pode fazer um trabalho de transformação é a gente mesmo, né? Não adianta a gente querer mudar o mundo sem mudar a nós. E olha, o que eu posso afirmar para vocês é que as crenças que temos sobre nós mesmas afetam diretamente os nossos relacionamentos, né? Então, pode levar a padrões de relacionamentos tóxicos, né? Assim como promover relacionamentos saudáveis, significativos, baseados em respeito mútuo, na empatia, no apoio. E aí? Que tipo de relacionamentos que vocês estão querendo para a vida de vocês? Você que está aí me assistindo, você tem problema de relacionamento? Você está sozinha? Você se separou? Você está casada? Como que está a sua vida emocional? Como está a sua vida afetiva, amorosa? Né? Porque a gente precisa começar a fazer, ter o hábito, inserir o hábito na nossa vida da gente refletir, da gente fazer uma autoanálise, porque o questionamento é o primeiro passo para a gente transformar essas crenças. É questionar e desafiar, né? Então, estou aqui para encorajar vocês a se perguntarem de onde vem, qual é a origem. Elas estão baseadas em que fatos? Em que percepções distorcidas? Como que essas crenças me limitaram até esse momento? E aí a gente começar a cultivar cada vez mais, cada dia, olha, dia a dia, o poder do todo dia. Todo dia a gente no ciclo lunar, 29 dias, todo dia ali, identificar as crenças limitantes. Vocês são convidadas a cultivar as crenças capacitadoras que promovem o seu crescimento pessoal e o seu bem-estar. Né? O nosso bem-estar tem que estar em primeiro lugar, prioridade. E isso envolve a prática diária de afirmações positivas, de visualização criativa, de desenvolvimento de uma mentalidade de crescimento, né? Isso é muito importante. E isso, minha gente, mulheres queridas, envolve a gente explorar a nossa narrativa pessoal, envolve a gente conhecer a nossa narrativa de vida, né? Que é esse trabalho do ciclo lunar que eu venho abrir amanhã para vocês. Todo ele tem um contexto de preparar vocês ao alinhamento, à conexão do seu feminino interior, para que vocês possam ter a coragem de mergulhar profundamente na história de vocês, junto a mim e a outras mulheres que estão na mesma busca, quando nós iniciarmos a jornada do altar lunar, que vai ser uma jornada terapêutica onde a gente vai
trabalhar as nossas narrativas pessoais para que a gente possa entender a capacidade que a gente tem, né? Para que a gente possa contar a nós mesmas sobre quem somos e o que somos capazes de realizar. Porque o que nós somos capazes de realizar tem um poderoso impacto em nossa vida. E as mulheres, né, nós precisamos ser incentivadas. E eu tô aqui para incentivar vocês a explorar, a reescrever a narrativa pessoal de vocês, substituindo os elementos negativos por narrativas capacitadoras, fortalecedoras, para que vocês possam se transformar. Como é que a gente faz isso? Morgana, como que a gente, por onde eu começo? Minhas queridas, um dos benefícios mais maravilhosos que eu constatei durante todos esses anos que eu venho trabalhando com o feminino. Olha, já são aí quase 12 anos que eu tô nessa empreitada, né? Que eu fui buscar pela minha cura, né? E passei anos me dedicando especialmente ao público feminino, fazendo muitos trabalhos com autoconhecimento, dentro de processos, jornadas online, retiros terapêuticos, setting terapêutico que eu atendo individual, hoje eu sou mentora, né? E uma das coisas que eu mais incentivo a vocês é reconhecer o poder interior que vocês têm. Porque quando a gente transforma as crenças limitantes em capacitadoras, a gente reconhece o nosso poder interior, que sempre esteve com a gente. Está dentro da gente. A gente só precisa se tornar consciente. Consciente da nossa própria capacidade de moldar as nossas vidas e de criar a realidade que a gente tanto deseja. E que realidade é essa? O que vocês estão querendo? Né? Uma das temáticas que eu procurei na minha vida foi ter liberdade para ser autêntica. A liberdade para ser autêntica. E as crenças capacitadoras libertam a gente para a gente ser autêntica, para a gente ser verdadeira com a gente. Liberta a gente de expectativas, de padrões externos, do que os outros pensam, do que os outros esperam, de outras pessoas validando a nossa vida. A gente abraçar a nossa singularidade, a gente viver de acordo com os nossos próprios valores, com os nossos próprios desejos. E, gente, isso tem muito impacto, né? E aí, esse trabalho, ele é muito mais fluido, e isso eu testemunhei, né? É muito mais fluido quando a gente caminha entre mulheres. Olha, o impacto de uma comunidade feminina nesse trabalho de autodesenvolvimento é muito especial. Porque à medida que as mulheres juntas, né, a gente cultiva essas crenças, a gente vai se tornando modelo, fonte de inspiração para outras mulheres. A gente vai compartilhando a nossa jornada de autodescoberta, as nossas dores, as nossas alegrias, a gente vai criando um ambiente de apoio, um ecossistema de crescimento mútuo, que é muito especial, né? Então, a gente mergulha, né, na arquitetura da nossa realidade. Imagine as crenças de vocês como tijolos que constroem a sua realidade. Elas definem o que você acredita ser possível. Elas moldam as suas decisões, suas ações, né? E até mesmo as suas percepções do mundo ao seu redor. Então, a gente identificar tudo isso, a gente transformar tudo isso é através do autoconhecimento, é através da reprogramação mental, de vocês substituindo, né, por crenças fortalecedoras que vão impulsionar vocês em direção à realização do sonho de vocês. Como que a gente vai fazer isso? Explorando o universo feminino. Para você que está buscando esse posicionamento na sua vida, a sua autoridade interior, explore o universo feminino. Venha participar a partir de amanhã da minha jornada pré-lunar gratuita. Vou te guiar durante 29 dias. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar o despertar da mulher consciente, porque nesse momento do despertar da consciência feminina,
cada vez mais mulheres buscam se libertar de crenças limitantes para a gente abraçar nosso verdadeiro potencial. Vamos trabalhar a autoestima, né? Porque é muito importante a jornada do amor próprio. O autoconhecimento, gente, é a chave para construir uma autoestima radiante. Ao reconhecer as nossas qualidades, a gente passa a amar a nós mesmas, né? A gente se torna imparável, porque como a Clarissa Pinkola Estes mesmo fala, o que foi visto é impossível desver. Não tem como a gente desver. E aí nós vamos caminhando para a realização pessoal, realização profissional, a conquista dos nossos sonhos. As crenças fortalecedoras, né, nos afirmam que nós somos capazes de conquistar os nossos objetivos mais ambiciosos. Mais ambiciosos, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja na vida amorosa. Então, é um convite à ação, né, para a gente reprogramar a nossa mente. E eu venho trazer para vocês técnicas poderosas de autodescoberta, de visualização, de afirmações positivas, de gratidão, para que vocês possam reprogramar a mente de vocês e criar novas crenças que vão te apoiar na sua jornada, né? Então, dentro dessa comunidade que a gente vai ter no WhatsApp, né? Já entra aqui no link, né? No link que está aqui, no link da bio, né, do Instagram, no meu também dentro aqui dos meus stories, depois que terminar essa live, já corre lá ou me chama aqui no direct que eu mando o link para vocês. Tá bom, meus amores? E as perdas, gente, que a gente vai passando ao longo dessa jornada? Olha, a gente enfrenta uma miríade de experiências, de perdas ao longo das nossas vidas, né? Perdas de relacionamentos, perdas de carreiras, sonhos não realizados, perdas de conexão com os nossos corpos, perdas de intuição, desconexão com a nossa intuição. Cada perda é uma oportunidade para a gente explorar mais e mais profundamente quem somos e o que realmente a gente valoriza. Para a gente lidar com essas perdas, com esses lutos do processo de autoconhecimento, do processo de transformação, a gente deve trabalhar algo que é muito importante, que é o desapego. O desapego é uma habilidade fundamental para as mulheres em sua jornada de autoconhecimento. A gente frequentemente é ensinada a se apegar às expectativas dos outros, aos padrões de beleza irrealistas, né, que a mídia traz, né, a papéis tradicionais, né, do próprio gênero feminino, né, desapegar-se dessas expectativas sociais é um ato de autenticidade, de empoderamento, né? Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante a gente explorar a nossa identidade, quem a gente é, independente do que o mundo pede que a gente seja, né? Então, é um desafio a gente explorar, investigar quem nós somos, além dos nossos papéis sociais, além das expectativas externas. Nós somos e estamos sendo convidadas a nos reconectarmos com a nossa essência mais profunda, com as nossas paixões, com os nossos talentos, com os nossos valores autênticos. Isso faz com que a gente revele a nossa força, porque toda vez que a gente enfrenta uma perda, né, quando a gente lida com algum desapego, isso que pode ser incrivelmente desafiador, mas também revelador, a gente descobre uma força interior, uma resiliência que talvez a gente não soubesse se a gente não tivesse passado por aquilo, por aquela situação, né? Então, muitas vezes a gente aprende a confiar na nossa capacidade de se adaptar e de crescer diante da adversidade, né? Então, uma conexão se estabelece no processo de luto, no processo de desapego. Muitas vezes, a conexão com a própria intuição feminina nos leva a um lugar de profunda introspecção, de escuta interior. As mulheres, né, nós somos incentivadas a se reconectar com a nossa intuição quando a gente passa, né, por algo impactante emocionalmente na nossa vida. A gente é convidada
a isso, né? E esse incentivo, muitas vezes, vem da gente mesmo, porque muitas vezes não sobra opção, a não ser a gente voltar-se para dentro, para a gente entrar em contato com a nossa voz, né? Com a nossa, aquela, a lá que sabe, né? Que a Clarissa Pinkola Estes fala dentro do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Né? A La Loba, né? Naquele primeiro capítulo, ela vem trazendo a importância da gente se conectar com essa voz sábia, aquele conselho interior, né? Essa voz. E a gente precisa ter ouvidos para a gente ouvir, né? A voz sábia e compassiva que habita dentro de cada uma de nós. É uma conexão muito íntima, muito essencial, que é fundamental, é a pedra fundamental para o autoconhecimento genuíno, para a tomada de decisões alinhadas com a nossa verdadeira essência. Então, a gente, né, pode ser encorajada a questionar as expectativas que nos são impostas, nos desafiarmos, né, nos perguntarmos quem sou eu além das expectativas dos outros. O que é verdadeiramente importante para mim? Olha só o que eu estou trazendo aqui para vocês. É muito importante. Dentro dessa jornada pré-lunar que eu venho trazer para vocês durante 29 dias e começa amanhã, todos os dias vocês vão refletir comigo. Todos os dias vai ter uma reflexão para vocês fazerem. Nós vamos explorar essas feridas, né? Porque a gente entender que traumas, né, são esses que tem a ver com as crenças que estão moldando. Porque o processo de desapego, de luto, muitas vezes nos leva a confrontar feridas e traumas profundamente enraizados. Eu falo por experiência própria, gente. Sabe? Dentro da minha própria história. Então, é um convite, minhas amigas, a vocês honrarem as suas experiências passadas, a narrativa de vocês, a curar suas feridas emocionais, a se libertarem dos padrões destrutivos que as mantêm presas. Quem quer se libertar aí? Quem é que está querendo se libertar aí? Fala um oi para mim. Entendem? Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa cultivar a nossa autenticidade feminina. Como é que a gente cultiva? Pelo autoconhecimento. Porque eu estou falando aqui, é sobre se tornar mais autêntica, fiel a si mesma, né? Abraçar todas as partes, sombra, luz, tudo. As feiuras, as belezuras, as qualidades, transformar os pontos fracos em pontos fortes, né? Viver com integridade, né? Em todas as áreas. Isso é o meu objetivo de vida. É uma das coisas assim que eu mais quero na minha realização pessoal. E esse processo de luto, de desapego, faz com que a gente se transforme e a gente renasça, né? Das cinzas, né? À medida que a gente vai enfrentando, né, as nossas perdas, os nossos desapegos, né, a gente tem a oportunidade de renascer das cinzas como uma fênix, né? E emergir cada vez mais forte, mais sábia, mais empoderada do que nunca. A gente se torna arquiteta da nossa própria jornada, moldando as nossas vidas de acordo com a nossa visão única, autêntica, singular, e que a gente possa celebrar, porque o autoconhecimento feminino é também sobre a celebração, gente, da irmandade feminina. À medida que a gente se apoia, à medida que a gente está junto umas às outras em nossa jornada de crescimento pessoal, a gente vai encontrando força umas com as outras. A gente vai se inspirando umas nas outras, né? A gente, quando compartilha as nossas histórias, essas histórias são histórias medicina. As dores e as vitórias criam um espaço seguro, acolhedor para curar, né? E nos empoderar. Então, as mulheres que se conhecem profundamente são capazes de liderar com autenticidade e impacto. Elas são líderes
autênticas e centradas em valores que inspiram e capacitam aqueles ao seu redor a viverem suas vidas com coragem e integridade. Tem uma coisa que a Clarissa fala no livro Ciranda das Mulheres Sábias. Quando uma mulher cura a si mesma, todo o ambiente é influenciado. Então, pensem nisso. Pensem nisso que eu estou falando para vocês. Então, venham participar, né, desse trabalho que eu estou